Oi, gente, tudo bom? Acompanhando aí a programação da TV Câmara Campinas, mais um Na Ponta do Lápis no ar, e eu vou te perguntar hoje, com quem você está acompanhando a programação aqui? Com seu namorado, namorada, esposa, marido? Pergunta meio incomum aqui para eu fazer aqui no Na Ponta do Lápis, né? Mas é porque o assunto de hoje é sobre isso, é sobre orçamento entre casais, como organizar essa planilha, como organizar o salário ali dos dois de uma forma proporcional para que ninguém fique no vermelho, para que quem contribui mais também possa ter ali suas economias. E quem vai conversar com a gente é o Eli Borochovicius, professor de finanças. Eli, obrigada pelo seu tempo e dividir um pouco do seu conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, porque esse é um assunto que muitas vezes é tabu dentro das famílias. Não é comum aqui no Brasil as pessoas conversarem a respeito do uso do dinheiro. E a gente tem pesquisas que mostram que o dinheiro é um grande problema e muitas vezes ele é também responsável pela separação. Então nada melhor do que aprender a lidar com o dinheiro, aprender a fazer orçamento, quebrar um pouco esse tabu para as famílias conversarem um pouquinho sobre isso e poderem viver com um pouco mais de felicidade e alegria sempre em conjunto. Eli, aqui a gente vai focar em casais, pessoas que vivem junto, dividem suas contas. Às vezes, como você falou, pode acontecer até um divórcio, porque as pessoas não são sinceras a respeito de suas finanças, não falam bem ali. O brasileiro tem muito essa cultura, né, de não falar do salário, essa coisa toda. Mas, enquanto casal, a gente tem um assunto relacionado à proporcionalidade. Do que se trata esse assunto e como aplicar ele no dia a dia de um casal? A questão da proporcionalidade é porque nem sempre as duas partes têm as mesmas receitas. E aí fica a dúvida, como é que funciona a repartição das despesas? Como a gente deve lidar com o dinheiro do casal? Então, o primeiro familiar, ele recebe mais do que o segundo familiar, ele deve pagar uma parte maior das despesas? Como é que fica então a questão de coisas pessoais? É interessante a gente ter um dinheiro comum, contas separadas, contas conjuntas. Então acho que a gente pode dar uma sugestão aqui de como as pessoas podem se organizar. Então eu estou pegando aqui um caso de um familiar que tem uma receita de R$ 4.500 e de um segundo familiar com uma receita de R$ 2.800. Quando a gente soma as duas receitas líquidas, a gente tem um total de R$ 7.300. Então a pergunta que fica é, como a gente deve utilizar esses R$ 7.300? A proporcionalidade, ela diz que se eu pegar os R$ 4.500 do primeiro familiar e dividir pela soma de 7.300, multiplicar por 100, eu tenho 61,64%. A diferença para o 100% é do segundo familiar. Se eu fizer o mesmo cálculo, 2.800 dividido por 7.300 multiplicar por 100, eu tenho 38,36%. Portanto, eu tenho um familiar que recebe 62% e o outro 38% de um total de 100%. Portanto, a gente pode utilizar esses percentuais no momento de fazer os pagamentos das contas comuns. E eu estou pegando aqui um exemplo de despesas comuns de R$ 4.000. Mas por que isso? Porque é interessante do ponto de vista financeiro que essas despesas comuns elas sejam aproximadamente 55% do total da receita líquida. Se a família tiver gastos em despesas comuns com um valor superior a 55%, é possível dizer que elas estão vivendo acima da sua capacidade financeira, porque aí não vai sobrar o suficiente para fazer coisas importantes. Então, se eu pegar R$ 4.000 dessa despesa e aplicar 61,64% daquele primeiro familiar, ele vai ser responsável por R$ 2.465,60. Portanto, haverá uma sobra de R$ 2.034 que ele vai poder gastar com ele. Já o familiar 2, como é responsável por 38,36%, ele vai pagar R$ 1.534,40. Observe que 1.534 mais 2.465 dá os R$ 4.000 do total das despesas.
E se ele contribui com R$ 1.534, vai sobrar R$ 1.265. Então a gente tem aqui uma despesa comum, então na proporcionalidade cada um vai contribuir com a proporção do seu salário e o que sobra, aí sim eles vão poder fazer as suas despesas pessoais. Isso aqui nessas despesas comuns a gente incluiu aluguel, internet, luz, todas essas coisas. E sobrou aí esse 1.265 para um, 2.034 para outro, para as despesas pessoais. O que esse casal, o que essa família pode fazer aí com esse dinheirinho que sobrou para as despesas pessoais agora? Pois é, o que muita gente faz, e isso não está certo, é você achar que esse dinheiro que sobrou ele serve para gastar. Não. Na verdade, a fórmula que a gente utiliza é, primeiro, fiz o pagamento das despesas comuns, lembrando que a gente está falando numa limitação de 50% a 55% da receita. Então a gente já sabe que vai sobrar uma verba para essas despesas pessoais. O que você não pode é pegar o que sobrou e gastar o que sobrar e ir para a poupança. É o contrário. Então primeiro eu faço a poupança e depois eu saio gastando. A nossa recomendação é que 30% de tudo que sobrou a gente faça investimentos. Portanto, para o familiar 1, que tinha sobrado um pouquinho mais de R$2.000, ele vai guardar R$610 para investimentos. Investimentos de curto, médio, longo prazo, aí precisa conhecer os produtos financeiros para identificar aquilo que é mais adequado, inclusive para as necessidades desse familiar. 20% tem que guardar para os imprevistos, porque eles podem acontecer. E vai fazendo uma poupancinha desses imprevistos e no momento que acontecer, eu estou tranquilo porque eu tenho essa verba guardada. Aquela famosa reserva de emergência, né? Exatamente. Que a gente já falou várias vezes aqui na Ponta do Lápis também. É só ir no YouTube da TV Câmara Campinas, ver os programas antigos que a gente fala sobre esse assunto também. E vocês já deviam ter aprendido. Aqui é só mais um lembrete sobre ela. Pois é, então tem essa verba, né, que a gente precisa guardar, que é para os imprevistos, né, a verba de emergência. 20% eu guardo para a educação. E aí muitas pessoas se perguntam, mas como é que eu vou gastar R$400 por mês? Você não precisa gastar os 400, você precisa guardar os 400 para em algum momento poder gastar essa verba em educação. Depois a gente tem que se divertir, a gente precisa também de lazer, as pessoas precisam também ter o seu momento de descontração. Então a gente guarda 20% dessa verba para lazer. São R$400 aí para esse familiar 1. E 10% a gente guarda para poder comprar um presentinho. É Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia do Namorado, Dia dos Pais, né? Tem várias datas aí que a gente precisa comemorar. Às vezes vai visitar algum amigo, alguma amiga quer levar um presentinho. Então eu tenho uma verba guardada para isso. E se eventualmente não quiser guardar isso como presente, existe a possibilidade também de ajudar o próximo, a gente tem uma verba aí para doação. O familiar 2 vai seguir a mesma lógica com os mesmos percentuais. Então a gente chama aqui da lógica do 30, 20, 10. Até 30% para investimento, fica aproximadamente R$380. Eu guardo R$250 para imprevisto, R$250 para educação, R$250 para lazer, sobra os 10%, R$126 para presente e doação. É óbvio que essas despesas aqui são despesas individuais, mas nada impede também de juntar uma parte do individual do familiar 2 com uma parte do familiar 1 e com essa verba junta fazer alguma coisa de forma conjunta. É legal também você conseguir fazer, por exemplo, um curso junto. É bacana poder sair junto e eu não posso ouvir que essa verba é pequena, eu quero mais. Não dá, existem limites, então não dá para a gente viver só de educação, só estudando, não dá para a gente viver só de lazer, só se divertindo. Esse equilíbrio é importante. Então, essa sugestão que a gente faz busca justamente trazer esse equilíbrio e um momento de descontração familiar. E aqui a gente trabalhou com um familiar 1 e 2 com um valor um pouco maior um do que o outro, mas nada tão desproporcional, tão grande.
Quando a gente fala de casais que têm uma diferença de verba muito grande, essas proporções mudam ou a gente pode continuar trabalhando dessa mesma forma? Não, as proporções elas continuam a mesma porque a gente está falando numa questão percentual. Então eu sempre vou trabalhar com 30% daquilo que sobrou. É lógico que se a gente tem uma diferença salarial muito grande entre os dois familiares, o familiar 1 vai ter uma verba muito maior para si, o familiar 2 vai ter uma verba menor. E aí também é uma questão dos familiares combinarem que tudo bem, eventualmente, um ajudar o outro, né? Mas para não virar briga, para não ter nenhum tipo de problema nessa relação com o dinheiro, a recomendação é que aquilo que é comum paga-se na proporcionalidade e aquilo que é despesa pessoal entende-se que um está contribuindo com o outro. Afinal de contas, a partir do momento que você decide viver com uma outra pessoa, você está se doando para ela. E aquela pessoa que está recebendo tem que estar contente, sabendo que é importante também para o outro poder se doar. Então, a proporção ela se mantém. O que vai diferenciar é o quanto cada um está disposto a abrir mão do seu pessoal em favor do outro. Muito bem, as dicas estão aqui incríveis. Essa proporção não conhecia e eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo aí pegou tudo muito bem. Mas para organizar tudo isso, eu faço uma planilha, eu uso algum tipo de aplicativo, que recursos eu posso me valer, eu e o meu companheiro ou companheira pode utilizar para fazer isso aqui ficar organizadinho? Olha, existe a opção de utilizar uma planilha eletrônica, existe a opção hoje de aplicativos que estão disponíveis tanto no Android quanto no iOS. Então, para quem tem telefones com Android, quem tem os telefones da Apple, podem baixar gratuitamente alguns aplicativos que vão te ajudar a fazer essa organização. No entanto, a gente tem mania de achar que se faz necessário utilizar equipamentos eletrônicos para isso. Olha, eu peguei aqui alguns pedacinhos de papel e com pedaços de papel a gente conseguiu se organizar. Eu não vejo a necessidade, num primeiro momento, das pessoas se preocuparem em colocar todas as informações em planilha eletrônica, porque se não existe esse hábito de utilizar a planilha eletrônica, as pessoas vão se frustrar muito rapidamente e vão parar de usar. O importante é se organizar. Pega um pedaço de papel, pega uma caneta, junta, senta na mesa para discutir. E a gente começou falando isso, as pessoas hoje não conversam sobre dinheiro. Então é importante pegar esse momento familiar e discutir. Porque a partir do momento que a gente discute o nosso orçamento, a gente também discute os nossos sonhos, os sonhos conjuntos, os sonhos familiares. O que é que a gente quer fazer? Por que a gente está guardando dinheiro? Vamos fazer uma viagem juntos? Né? Nós vamos comprar um equipamento novo para a família, para o uso familiar. Então, a gente acaba promovendo, por meio desse encontro orçamentário, uma relação familiar que pode trazer bons resultados também do ponto de vista conjugal, do ponto de vista, né, da relação dentro da família. O que a gente vê que é importante aqui nesse assunto de hoje é sinceridade entre o casal e organização. Organização é o que a gente já fala aqui na ponta do lápis há muito tempo, mas a gente está sempre aqui batendo, porque a gente sabe que tem muita gente que é um pouco desorganizada, que não anota suas coisas, tem muito a ver com o perfil financeiro, que a gente já falou sobre esse assunto aqui também na ponta do lápis. Elice, a nossa conversa hoje, nós falamos aqui sobre o orçamento de casais. Na ponta do lápis dessa semana vai se dividir em dois. Nós vamos continuar falando desse assunto, mas sob outra perspectiva. No próximo programa, o Eli também vai estar com a gente, vai dar mais dicas. Se você quiser deixar uma última dica sobre a questão de orçamento proporcional entre os casais, o momento é seu, mas a nossa conversa ainda vai continuar mais pra frente. Ok, uma dica que eu quero dar para as pessoas é cumplicidade. Dentro do casal, se não houver a cumplicidade, se as pessoas elas não forem honestas umas com as outras, a tendência é que dá errado. Se a gente mente no orçamento, se a gente mente na relação que a gente tem, as coisas tendem a não dar certo. Então, se você perdeu tempo conhecendo a pessoa, se você escolheu viver com aquela pessoa,
por que não essa cumplicidade? Isso tende a dar muito certo, isso tende a ajudar, inclusive, na longevidade dessa relação matrimonial que as pessoas tomaram a decisão, então, cada um por si só, de fazer e de tocar a vida, de construir a família. Então, eu gosto muito dessa palavra cumplicidade. O Na Ponta do Lápis hoje ajudando seu orçamento e também seu relacionamento, viu? Que o Na Ponta do Lápis vai de uma ponta a outra. Eli, obrigada pelo seu tempo. O Na Ponta do Lápis de hoje encerra, mas como eu falei, a gente vai continuar nossa conversa na próxima edição, ainda falando um pouco sobre orçamento de casais ou e se um deles ficar desempregado? Pois é, a gente vai falar sobre esse assunto no próximo. E a gente se encontra na próxima edição.